Sua palavra. E a igreja diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glorificando ao Senhor pela vida desse servo que tem servido ao Senhor com sinceridade. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos se assentar por um minuto, obrigado pela gentileza. Querido, me encontro muito feliz. Agora não sei por que o senhor põe o pé aqui. Verdade? Me encontro muito feliz por estar aqui nessa noite. Sinto uma alegria muito grande. E a presença de Deus, como foi dito pelo pastor Rafael, ela é notória e nacional. E eu quero desde já louvar a Deus por esta igreja, pela receptividade e o meu carinho para com o Senhor é recíproco. Bom, nós estamos aí na caminhada e o pastor Rafael agora se tornou mais do que um irmão, amigo, companheiro, né? Deus seja louvado pela vida do Senhor. E nos alegramos, mas sabemos da tamanha responsabilidade. Eu tenho acompanhado pelo menos a notícia que tem sido esses dias, tem sido uma bênção. Esteve aqui o pastor Jorginho, missionária Mariana, e o Senhor terá misericórdia de nós, porque a gente fica nisso dele, mas é bom saber que a igreja está sendo alimentada pela palavra do Senhor. A igreja saudável é uma igreja alimentada pela palavra de Deus, ok? Então, o Senhor possa ter misericórdia de nós. Agora sim, se você puder, fique de pé mais uma vez, não por muito tempo, mas abra sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. O livro de Levítico, capítulo de número 6. Livro de Levítico, capítulo de número 6. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 8. Livro de Levítico, capítulo 6, a partir do versículo de número 8. Vou estar lendo, meus irmãos, e a minha tradução pode estar um pouco diferente da sua, também. Para quem está com dificuldade, Levítico é lá no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, o terceiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, capítulo número 6. Versículo de número 8. Pode ficar tranquilo que pastor, pregador também passa perto com a Bíblia, tá? Tem hora que leia na Esther, aí vai ver o que a Esther da minha mão subiu, né? Aí não foi apagada não. Aí você vai lá no índice, procura o livro, a página, o segredo da vitória. Até isso Deus preparou para nós, né, pastor? Homens com sabedoria, que está lá o livro, a página, aí você vai rapidinho no índice e consegue. Amém? Graças a Deus por isso. Deus cuida dos mínimos detalhes. Então, glória. Levítico capítulo 6, a partir do verso 8. Eu vou ler. Diz assim, a minha tradução pode estar um pouco diferente da sua. Bem? E o Senhor falou a Moisés, dizendo: ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta queimada, isto é, a oferta de holocausto. Porque queimará sobre o altar a noite toda até ao amanhecer, e o fogo do altar arderá. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e os seus calções de linho ele colocará sobre a sua carne, e levantará as cinzas que o fogo consumiu com a oferta queimada sobre o altar, e ele colocará ao lado do altar. Ele se despirá de suas vestes, e colocará outras vestes, e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar limpo. O fogo sobre o altar queimará nele e não se apagará. O sacerdote queimará a lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, e nunca se apagar. Amém. Obrigado. Podemos assentar. Essa água é para mim.
Irmãos, eu gosto de expressar que a palavra de Deus é linda, linda. E tudo que nós lemos nela, e eu digo tudo, literalmente tudo, cada expressão, cada palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Alguns pregam e ensinam que ela contém ou se torna, mas a verdade é que ela é a palavra do Senhor. E tudo que nós encontramos na Bíblia tem propósito, tem planejamento. Deus é um ser ordeiro. Ele não é bagunçado, pastor. Deus não trabalha em meio à bagunça. Ele se preocupa, expressão minha, em arrumar a bagunça. Deus, Ele não é um ser aleatório, só faz, vai fazer. Não, Ele é um ser organizado. Tudo tem princípio, tudo tem propósito, e tudo haverá uma conclusão. E a Bíblia vai revelar para nós o seu plano, seu projeto, o seu querer. A mensagem central da Bíblia é Cristo Jesus. A mensagem principal da Bíblia é salvação. E quando nós lemos o livro de Gênesis, nós encontramos como a princípio o significado da palavra Gênesis vai nos propor o início de tudo, o começo de tudo. Gênesis vai demonstrar para nós, logo nos primeiros versículos do primeiro capítulo, a grandeza do nosso Deus, que criou os céus e a terra. E a Bíblia vai dizer que tudo quanto Ele fez, Ele expressou dizendo que era bom, maravilhoso. Mas quando chegou o momento de criar a coroa da sua criação, que é o homem, Ele expressou dizendo que era muito bom, porque esta é a glorificação do nome do Senhor, a coroa da criação de Deus. Nós entendemos que no livro de Gênesis nós compreendemos um período ante a queda e pós a queda do homem. Ante a queda do homem, o homem foi formado perfeito. Digo perfeito pelo fato de o pecado ainda não introduzir com a sua maldade no coração do homem. E havia uma comunhão, olha que lindo, uma comunicação direta entre Deus, Criador, com o homem e a sua criatura. A Bíblia vai dizer para nós que certa hora do dia Deus vinha até ao jardim do Éden para conversar com o homem. Havia dois propósitos. O primeiro era instir ao homem, incentivar ao homem ao diálogo, a conversar, a falar. Vou lhe dar um exemplo. O filho, quando vai se ganhando, a sua idade, ao início é preciso ensinar algumas primeiras palavras, sim ou não? A gente tem que ensinar os nossos filhos alguma coisa, e normalmente a mãe se preocupa em dizer, diga mamãe, mas aí vem o puritano e fala papai primeiro. Verdade ou é? Ou muitas das vezes pode ser relativo. Lá em casa aconteceu assim. A minha esposa dizia, diga mamãe, mamãe. Mas aí vem meus dois filhos e falou primeiro papai, papai. Mas enfim, o cuidado de Deus como pai para a sua criatura também era instigar ao homem a fala, a conversa. Mas havia um propósito ainda maior: relacionamento, intimidade, aproximação. Deus estava visitando o homem no jardim do Éden para ter comunicação, a ensinar ao homem que a sua criatura depende do seu Criador, precisa do seu Criador, deve ter uma intimidade com o seu Criador. Mas, infelizmente, como nós conhecemos que o livre-arbítrio foi dotado ao homem, o homem escolheu uma escolha errada.
Você sabe muito bem, isso é o básico da nossa fé e da palavra de Deus, que de tudo quanto o homem tinha no jardim para desfrutar, ele poderia ficar à vontade, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal lhe era resguardado a não provar daquele momento. Mas o homem desobedeceu, o homem falhou com a sua missão. Daí o pecado introduziu na humanidade. O pecado veio e começou a tomar conta do homem, e consequências muito graves veio a se cumprir desde então. Nós sofremos por causa do pecado. A terra padece, geme por causa do pecado. Nós cansamos, pastor Rafael, por causa do pecado. Somos enfermos ou ficamos enfermos por causa do pecado. Nós morremos por causa do pecado. E quando o pecado veio sobre o homem, criou-se uma barreira, criou-se uma limitação. E essa limitação, ela passou a ser um interrompimento entre o relacionamento da criatura, homem, com Deus, o seu Criador. Mas a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor é tão maravilhosa, que Deus, em seu plano perfeito, com certeza sob a sua presciência, já viu antecipadamente que tudo isso ia acontecer. Pastor, Deus não é pego de surpresa. Quando o homem pecou, Deus não ficou do tipo, de uma forma, a expressão, olha, eu não esperava isso. Não, tudo já estava sob o conhecimento de Deus. E como o homem falhou, é Deus quem providenciou uma forma pela sua graça, uma maneira para a sua graça, de reatar a sua amizade, reatar a sua comunhão, refazer o seu relacionamento. A partir da queda, a humanidade passou-se a dividir-se por duas linhagens: a ímpia e a linhagem crente. Eu digo ímpia pelo seu meio de pecado dissoluto, andando por todos os lugares sem temor. Mas a crente, aqueles que estão a favor da piedade, passou a andar em justiça, ainda assim pela falha, fraqueza, buscando ao Senhor. E um dos meios que Deus, pela sua sabedoria, pela sua soberania, encontrou de maneira para que pudesse relacionar-se com o homem novamente, foi através do sacrifício, foi através do momento de se aproximar diante do Senhor. Estava Deus ensinando ao homem que ele precisa, mesmo sendo falho, pecador, mesmo sendo miserável, ir de encontro a Deus com alguma coisa, com algo para oferecer, com algo para se dar. E olha, na Bíblia, desde os primeiros livros que nós encontramos, desde a primeira história, sempre o homem relacionou-se com Deus dessa forma, depois da queda. Eu quero lhe dar exemplo, bem depois de Abraão. Abraão, por lugares que passou, em louvor a Deus, em adoração ao Senhor, ele ofertava a Deus um sacrifício, levantava o altar e dizia ao seu coração e falava para a sua alma que aquilo que era ofertado ou estava sendo ofertado era para Deus, era para o Senhor. Isso Deus recebia de bom grado. Esse ensinamento eu quero chamar de algo que eles aprenderam no seu interior para com Deus, foi passado também por ensinamento às demais gerações vindas. Isaac sacrificou ao Senhor, Jacó sacrificou ao Senhor. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, este povo vindo da geração, diante de uma promessa de Deus, a qual Deus fizera para Abraão que a sua descendência, a sua geração seria tão numerosa que, como ele não conseguia contar o número das estrelas, assim seria abençoada a sua família. E ele também prometeu que pela sua geração, pela sua família,
todas as famílias em todos os lugares também seriam abençoados, também seriam estado debaixo da promessa do Senhor. Esse ensinamento foi passado. Deus começou a manifestar a sua graça a exemplo. Pois bem, resumindo rapidamente, você conhece que agora há uma nação, por nome de Israel, para vir cumprindo esta promessa que Deus fizera a Abraão. Israel é um povo que iria representar a Deus, é um povo que seria espelho para as demais nações, à vista que o paganismo já era algo natural entre as outras nações. O sacrifício ofertado a Deus dentre os homens, os patriarcas, já era obra costumeira com outras nações, mas ofertavam para outros deuses. Os animais eram para outros deuses, o que tinha no seu plantio era para outros deuses. E aqui Deus estava ensinando ao seu povo a reatar esse relacionamento, a reaver essa intimidade, antes de Deus institucionalizar a Israel por nação. Deus começou a ensiná-los da maneira que deveria se aproximar a Ele, conforme deveria ser feito para Ele. Ainda no deserto, pastor Rafael, Deus deu uma ordem a Moisés dizendo: olha, está aqui a lei, meus princípios, meus estatutos. Você vai construir um tabernáculo, uma tenda, e esta tenda será o lugar da minha habitação. Olha que coisa linda. O tabernáculo é lugar da habitação de Deus. Agora, entenda por favor, se Deus é grande, se Deus é maravilhoso, se um dos seus atributos é imensidade, aonde Deus cabe? Aonde Deus cabe? Aonde Deus pode se limitar? Logo dizer que o tabernáculo é o lugar da habitação de Deus, não podemos imaginar que Deus se consistia em preso ali, sua pessoa, somente Ele ali, porque ainda que fosse Ele ordenando, era pequeno diante da sua grandeza. Mas o que estava sobre o tabernáculo não era Ele, era a presença dEle, a manifestação da presença dEle, a graça dEle naquele lugar. E o tabernáculo é o lugar aonde todos os povos e nações, a qual no caso sendo Israel, melhor dizendo, todas as tribos da nação de Israel, deveria se reunir para oferecer um culto ao Senhor, oferecer adoração ao Senhor. E Deus, pela sua lei, institucionalizou o sacrifício. O povo deveria aprender um princípio: para o Senhor não deve-se ir ao tabernáculo para receber, deve-se ir ao tabernáculo para levar. Estamos em um culto, sim ou não? Sim. Nós precisamos entender que o culto não é receber, é levar algo para Deus. Receber é consequência do que você veio trazer. Receber é consequência do que você veio ofertar. Receber é consequência daquilo que você veio fazer. O culto é o momento onde nós tributamos a Deus a glorificação, aonde nós tributamos a Deus o louvor, aonde nós tributamos a Deus a adoração. O culto é o momento que nós prestamos uma homenagem para o Senhor. Estamos em culto. E você está aqui para adorar a Deus. Você está aqui para glorificar ao Senhor, para exaltar aquele que é digno de ser exaltado, ao maravilhoso que é digno de ser adorado. E tudo tem propósito e princípio. Nós não viemos aqui em vão. Estamos aqui porque aqui habita a presença de Deus. Glória a Deus. Pois bem, pela lei, Deus estava ensinando a Moisés: chama o teu servo Arão, porque eu vou lhe passar a lei do holocausto. A palavra holocausto significa oferta queimada, e esta oferta deveria ser queimada sobre o altar. Mas havia um princípio ainda mais importante:
Esse princípio era que essa oferta colocada sobre o altar, ofertada sobre o altar, deveria chegar às narinas de Deus como um cheiro suave. Quando a fumaça subia do holocausto, lá do céu, imaginação minha, tá bom? Por favor, entenda que mente de pregador é bem fértil, né, pastor? Eu imagino Deus assim lá no céu. Recebendo por prazer o sacrifício, recebendo por prazer a oferta que era trazida sobre o altar. Então, queridos, nós entendemos que o culto é o momento que nós trazemos algo para Deus, devemos trazer algo para o Senhor. Agora preste atenção em alguns princípios que eu quero lhe passar. Se é para trazer algo para Deus, eu lhe pergunto: o que Deus precisa? O que é que Deus necessita? Se o princípio é ofertar algo para Deus, de que Deus necessita, de que Deus precisa, e eu lhe digo: exatamente nada. Porém, a necessidade não é de Deus receber, é eu ir sacrificar. A questão não é Deus receber o que eu possa dar, é a minha necessidade de ir até a Deus e ofertar o que eu tenho. Então, Ele é dono da prata, Ele é dono do ouro, da sua vida Ele é dono, o que você tem Ele é dono, o que você veste Ele é dono, a casa que você mora Ele é dono, o carro que você anda Ele é dono, o lugar que você trabalha Ele é dono, o seu patrão Ele é dono. Então o Senhor é digno de ser adorado, exaltado. Como o Senhor primeiro princípio que nós precisamos entender sobre a oferta: Deus não precisa de nada. Não. A necessidade não é de Deus, é minha. E quando nós entendemos que estamos no culto para adorar, ofertar ao Senhor, precisamos entender que Deus não precisa de nós. Nós é quem precisamos de Deus. Precisamos entender que se for o fato de imaginar, se o ouvido não fosse pregar lá hoje, ou eu pensar: olha, o fogo nem iria descer, agora nem iria descer. Não. Deus não precisa de mim, mas Ele conta comigo. Deus Ele não precisa de você, mas Ele conta com você. A oferta que você tem trazido para Ele hoje, a glorificação, deixa eu te dar uma notícia: lá no céu existe um perfeito louvor, e lá no céu o culto é eterno. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O que eu estou ofertando para Deus, Ele já tem com todo respeito, não quer jogar boneco, por favor, estou pegando a palavra. Alguém vai dizer assim: eu vou louvar a Deus e o fogo vai descer. Se Deus não der graça, meu irmão, a gente volta para casa e nada acontece, mas por causa da sua fidelidade, o céu recebe a nossa adoração, a nossa glorificação, e a graça dele é descida no nosso meio, e a igreja glorifica, exalta, sente a presença do Senhor. Lá no céu, o louvor perfeito acontece a todo tempo. Isaías olhou para o trono e viu um séquito de anjos que dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ainda se repetia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a glória de Deus certamente naquele lugar é maravilhosa, porque os anjos adoram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Queridos, precisamos entender que nós somos úteis na casa de Deus, mas a glória é dele, o louvor é dele, o que trouxemos é para ele. Pastor Rafael,
nós não pregarmos, até as pedras pregarão. A Bíblia fala. E não tem essa de dizer, pregador, que pregador, que... Sabe o que é que nos deu? Deus foi a oportunidade de fazer algo para Ele. Foi o privilégio de fazer algo para o Senhor. Eu estou pregando por uma igreja que veio aqui para adorar a Deus, e você veio trazer algo para o Senhor. Mas, irmão Vitor, eu não sou pregador, eu não sei pregar, eu não sou louvorista, eu não sei louvar. Mas você pode adorar, você sabe glorificar, você sabe dizer aleluia. Deus recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Eu saí de casa hoje com um propósito maior do que pregar esta noite. Eu saí de casa hoje dizendo: Pai, eu sou dependente de estar na tua presença. Nós temos uma necessidade de adorar a Deus, porque ainda que venhamos ofertar algo para o Senhor, o que nós vamos levar para Ele, pastor Rafael, já é dele. O que nós vamos ofertar para Ele já pertence a Ele. Então nem o que eu levo eu tenho o direito de dizer que, Pai, eu trouxe para o Senhor, não, eu estou devolvendo. Olha que coisa, olha que coisa linda. Olha a graça de Deus. Olha a misericórdia do Senhor em mostrar para o homem: você não tem, você não é capaz, você não tem nada, mas eu te dou para você cumprir a justiça junto a mim. Isso é graça. Isso é o favor de Deus imerecido. Isso é algo que precisamos entender, que Deus quer manter um relacionamento conosco. Aleluia. Aleluia. Outro princípio: a oferta que deveria ser trazida ao altar, ela precisaria ser voluntária. Nada deveria ser por obrigação. Era lei, estatuto perpétuo, era a palavra e o querer de Deus, mas deveria ser voluntário. Ninguém poderia chegar diante do altar, ainda que alguns poderiam dessa forma fazer, e dizer para Deus: aqui, Pai, o Deus do Senhor, tem que fazer, né? Não, havia princípio, havia propósito, tinha um porquê. Aquele que era levado a sua oferta, levado ao seu sacrifício, ele deveria ser um voluntário a ofertar para o Senhor. Então, meus irmãos, o que estamos fazendo aqui hoje deve ser um momento de um sacrifício voluntário. Não é aquele pensamento de dizer: deixa eu ir para a igreja, porque senão o pastor Rafael vai virar no grupo dos irmãos lá, ou no grupo da igreja. Você não é igreja, filho, não é você não põe no culto. Aí a vai dizer: ah, vou lá, porque senão aquele pastor vai me encher a paciência, aquela irmã vai me chamar a atenção. Não. Deus está nos ensinando: venha por coração aberto, venha para me adorar, com coração voluntário. Uma das coisas que eu acho maravilhosa é Davi, é que ele orou ao Senhor no Salmo 51: Pai, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E uma coisa que também ele pediu, que nós esquecemos muitas das vezes: cria em mim, ó Deus, um coração puro e me dê um espírito voluntário. Davi não queria fazer para Deus nada obrigado. Davi queria estar na presença, Davi queria adorar, Davi queria participar do culto, mas ele queria ir lá de coração quebrantado, contrito. Ele mesmo escreveu: um coração quebrantado e contrito, o Senhor se agrada. Sacrifícios não mais os olhos do Senhor, mas você vindo aqui, o coração aberto diante dele, pode ter certeza que o céu recebe a tua adoração. Glória a Deus, oh glória a Deus, oh aleluia, oh glória. Hoje a coisa aqui está diferente. Eu estou sentindo de Deus aqui, que Deus está tratando conosco relacionamento, intimidade, comunhão, coração contrito, quebrantado, disposto, voluntário. Agora, aleluia, aleluia. Meu Deus, que coisa mais gostosa que eu estou sentindo. Aleluia.
deu condição de trazer. Agora me escute, se foi Deus que instituiu a lei do sacrifício, se é Ele que exigiu sacrificar, é Ele quem diz como deve ser. Não é verdade? Se é Deus quem instituiu o que Ele quer, como deve ser, também Ele vai nos mostrar. O sacrifício, além de ser voluntário, ele precisava ter pelo menos 3 requisitos indispensáveis, inegociáveis, senão o Senhor não receberia. Primeiro, deveria ser perfeito. Perfeito. Uma coisa a se dizer que, além de Deus colocar o sacrifício por ordem, por lei, o Senhor também estava colocando a dizer: todos podem ofertar alguma coisa. Era tido por lei que a família que era mais abastada, até financeiramente, deveria trazer ao Senhor um novilho, um garrote. E aquele garrote deveria ser preparado a ofertar ao Senhor. E deveria ser perfeito. Mas se uma família for mais simples, mais pobre, a condição financeira menor, poderia trazer, descendo, uma ovelha. Aí, mais baixo, um pombo ou um grow, como pode estar na sua Bíblia. Mais baixo, uma rolinha. Descendo mais, ofertas de manjares, especiarias aromáticas, temperos, porque Deus estava preparando e cuidando tudo no mínimo detalhe. Vai ter churrasco, vai ter assado, vai ter vida, carne de boi. Você não gosta, então coma carneiro. Deus faz isso também. Você não gosta, então vai na oferta um tiragosto para o Senhor, uma pombinha, uma rolinha. A épice de tempero traz para o Senhor, porque Deus cuida dos mínimos detalhes. Você está entendendo que Deus é um ser ordeiro? E se Ele é um ser ordeiro, na casa de Deus também tem ordem, na casa de Deus tem liturgia. Para Deus também não é ofertado qualquer coisa de qualquer maneira. Aleluia, Jesus. Deus estava ensinando para o povo que todos tinham algo para oferecer para Ele. Então, meu querido, se Deus lhe deu condição de oferecer a Ele um novilho, traga um novilho. Se Deus lhe deu condição de oferecer a Ele um carneiro, traga um carneiro. Se Deus lhe deu condição de oferecer um animal de pequeno porte, traga um animal de pequeno porte. Se Deus lhe deu condições de ofertar ofertas de manjar e especiarias, traga aquilo que você tem, mas que seja perfeito, porque Deus não recebe qualquer coisa. De ofertas e a salva não vai passar de novo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: algo Deus te entregou nas suas mãos para você trazer para Ele. Alguma coisa você tem para ofertar ao Senhor. Ah, mas eu não prego, mas você dá glória. Eu não canto, mas você dá glória. Deus te deu alguma coisa para você ofertar a Ele. Quem tem glória, dê a glória. Quem tem aleluia, dê a aleluia. Quem tem a glorificação, glorifica a Ele. A quem Deus deu muito, traga aquilo que é perfeito para o Senhor. Deus quer receber aquilo que Ele te deu. O animal não poderia ser manco. O animal não poderia ser coxo, não poderia ter mancha, não poderia ser seco. Deveria ser perfeito, porque para Deus nós temos que ofertar aquilo que de mais é perfeito. É por isso que quando se inicia o culto, saiba, o culto começa em casa. Porque você não fica na igreja quando o culto começa em casa. E há uma grande diferença, eu vou antecipar aqui, porque na minha mente o esposo está expandendo, mandou parar na frente. Há uma grande diferença de sacrifício e sacrilégio. Tem gente que confunde ofertar, sacrificar e se tornar um sacrilégio. Sacrifício é ofertar aquilo que o Senhor, que é santo, que é perfeito, que é maravilhoso. O sacrilégio é ofertar e profanar as coisas de Deus. Do tipo, já que é para Deus, aí Deus entende. Já que é para Deus, Deus entende nós. Tem gente que não consegue compreender que para Deus nós precisamos dar, além do perfeito
nosso melhor. Por isso que eu digo que o culto começa em casa, que quando nós olhamos para o que Deus nos deu, até mesmo nós precisamos vir para o Senhor com aquilo que temos de melhor, ofertar para Ele o nosso melhor. Vestir uma roupa bonita para Jesus porque Ele merece, não é verdade? Passar um desodorante que Jesus merece, pedir o cabelo que Jesus merece, e não reclamar do preço da gasolina porque está na igreja, Jesus merece. Não se preocupar de um carro vai quebrar ou passar por aqui, porque Jesus merece. O problema é que nós estamos trazendo para Deus coisas de sacrilégio. Tem gente que possa estar me ouvindo e dizer: filho, não tem cabeça não. Comprei para pregar você? Não posso pregar. Glória a Deus. Olha que vocês é diferente. Jesus. Opa! Sabe qual tem sido as nossas expressões hoje? O que deveria ser assim: olha, hoje é culto. O culto começou em casa. Deu por peito pela manhã, não? Domingo, dia do Senhor. Oh, glória a Deus. Hoje eu vou à igreja. Vou ver meus irmãos. Vou para a casa do Pai. Vou ofertar ao Senhor. Eu vou adorar a Deus. Eu vou entregar para Ele o que Ele me deu. Eu vou devolver a Ele o que Ele me deu condição para dar a Ele. Eu vou adorar a Ele. Eu vou ao tabernáculo. Eu vou à tenda. Eu vou prestar o meu culto ao Senhor. Isso é sacrifício. E daí o sacrilégio, repare, Deus. você tem que ir na igreja mesmo? Hoje é tão difícil tirar o carro que Deus me deu da garagem. Pai, é tão difícil, Senhor, vestir um terno bonito que o Senhor deu condições de comprar ou ganhar. Pai, é tão difícil a gente ligar a moto, dar partida nela, passar a primeira, soltar a embreagem devagarzinho, segunda para cima, terceira para cima, quarta para cima, e até quinta para cima, e reduzir os morros para baixo, primeira, segunda. E é tão difícil pilotar uma moto e não ter que andar a pé. Senhor, mas é tão difícil chegar na igreja e ficar sentado numa bênção dessa. Como você sabe isso, eu tinha que colocar, mas tá bom demais. É tão difícil, mas Deus merece a nossa oração. Além de ser o perfeito, o melhor, tinha que ser aquilo que era de mais valioso. Porque o sacrifício, pastor, deve custar algo. E quando era trazido, vamos colocar um animal de grande porte, uma novilha, tinha que ser a primícia, que nasceu dos primeiros, aquilo que veio lá do melhor do curral, melhor da nossa fazenda. Deus merece isso. E o interesse maior de Deus, como eu disse, era que o povo saísse do seu lugar e levava o seu sacrifício. O sacerdote não ia buscar encomenda, não tinha flecha de orelha, não. Tinha que sair de lá e levar o sacrifício. E sabe o que eu entendo, pastor? Que na caminhada nós estamos imaginando uma nação no meio do deserto, mas uma multidão. Quando saiu do Egito era 600 mil homens. Fora mulheres e crianças, se tornou quase 2 milhões de pessoas no deserto.
Estava a nação ali começando a se formar, mas ali já havia tendas espalhadas ao redor do tabernáculo conforme a lei. Tinha que ser o mais próximo que pudesse, mas deveria ser ao redor e tinha uma distância considerável. Mas quando era para se trazer a oferta, o holocausto ao Senhor, tinha que ser trazido, conduzido com cuidado, com carinho, com dedicação. É por isso que eu falo que o culto começa em casa. Hoje eu vou falar. Para de reclamar, de vir à igreja, porque está gastando gasolina, gente. Para de reclamar, de vir à igreja, porque está na dificuldade, um calor. Nós somos ingratos, gente. Se está chovendo demais, eu não vou na igreja que choveu. Se está calor demais, eu não vou na igreja que está calor. Se está frio demais, eu não vou na igreja que está frio demais. Enquanto isso, Deus está dizendo: traga para mim, porque fui eu quem te dei. Oh, meu irmão, o carro que você tem foi Deus quem te deu. A casa que você tem foi Deus quem te deu. Aquilo que você possui foi Deus quem te deu. Então o que você vai trazer para Ele foi Ele quem te deu. Já pertence a Ele, já é dele. Ah, meu irmão, se você veio aqui para sacrificar ao Senhor, você está diante da presença do Pai. O altar já está preparado, os sacerdotes já estão aqui na casa. Tem de ser o que é de mais valioso. Precisamos ofertar para Deus o nosso. O problema nosso é que nós estamos fazendo o culto, não um sacrifício, um sacrilégio, um sofrimento. Oh, meus irmãos, eu preciso falar isso aqui nessa noite. Eu tenho pregado em alguns lugares. Eu falo mal de ministério de igreja, na live esse. Mas por favor, entenda que o momento nós está todo mal. Nós precisamos entender que o culto não é lugar para entretenimento. Aqui não é lugar para passearmos. Aqui é lugar de adoração, porque tudo é permeado de santidade. Pastor Rafael, o senhor certamente nasceu num berço evangélico, acredito. Eu não tive a oportunidade, o privilégio, mas eu me converti com 15 anos de idade. Até a maneira de nós entrarmos na igreja, eu aprendi que deve ser com toda reverência. Glória! E uma das coisas que nós tínhamos em mente é quando nós entrávamos e entendíamos que aqui é a casa do Senhor. Ajoelhávamos, dobrávamos nosso joelho, orávamos ao Senhor. E quando isso, Deus já estava movendo, o Senhor já estava trabalhando, porque o sacrifício não é de um dia para agora assim rapidinho, não. É preparo, é dedicação, é todo aquele cuidado. Você não chega, a coisa não está pronta, não. Você chega e você tem que preparar. Você tem que entender que o que você trouxe é para Ele, o que você faz é para Ele. Então se prepare. Você tem que se preparar para o Senhor. Não, aqui não é um lugar de entretenimento. Aqui é um lugar onde é permeado a santidade de Deus. Deixa eu adiantar para poder não passar muito da hora. Quem deveria trazer a oferta deveria ser o povo. Quem prepararia a oferta junto ao povo eram os sacerdotes. A figura do sacerdote representava a moral de Deus, espiritualidade do meio do povo. E tinha valores ainda mais cabíveis, pastor, e mais importante, que precisam ser revistos por nós. A exemplo do holocausto da oferta maior, sempre gosto de mencionar, quando era colocado sobre o altar, estava ali de uma forma figurativa, simbólica, uma liturgia, um processo litúrgico. Era, preparava-se o animal,
preparava-se a oferta. Quando o sacerdote ia imolar o animal, antes disso o homem colocava as mãos sobre a cabeça daquela oferta animal, e ele simbolicamente estava transferindo a sua culpa como pecador miserável para aquele que é inocente, que estava morrendo no seu lugar. Mas ainda assim, essa questão espiritual em meio ao povo estava esquecida. Depois de muitos anos, a Bíblia vai dizer que Malaquias chamou a atenção do povo, como também a Zacarias. Quando era ofertar ao Senhor no altar, a Bíblia diz que os profetas repreendiam, e também Malaquias chegou a dizer: olha, vocês trazem a oferta para o Senhor e querem ofertar para Deus um animal humano, coxo. Você quer ofertar para Deus um animal deficiente, um animal cego e também enfermo. Sabe qual foi a resposta do profeta? E é claro, da vida da parte de Deus: leva isso para o seu presidente, leva isso para o seu príncipe, leva isso para o seu rei, e veja se ele vai aceitar e achar graça a ti. O problema é que nós queremos dar o de melhor em tudo. Quando chega para Deus, não, Deus não recebe qualquer coisa. Não, Deus não recebe qualquer coisa. Deus não recebe de qualquer maneira. Deus está tratando conosco aqui nesta noite. Deus marcou este momento, Deus marcou esta oportunidade para dizer: eu que lhe dou a condição de se aproximar comigo e a mim, eu que lhe dou a condição de ofertar a mim, eu que lhe dou o que trazer para mim, eu que lhe dou o que você precisa para ter uma comunhão comigo. O sacerdote deveria ofertar. E aqui, Levítico capítulo 6 estava ensinando como ele deveria ser feito. O sacerdote precisaria preparar todo o altar. O fogo que era aceso deveria retirar as cinzas, a limpeza. Aqui ele estava no ensinamento, aqui ele estava no roteiro para começar a fazer o sacrifício. Ainda não havia sido feito o sacrifício, mas quando começou adiante, a Bíblia vai dizer que, como foi a ordem de Deus para Moisés e para Arão, seus filhos, depois do tabernáculo montado, depois da tenda armada da presença de Deus estava sobre aquele lugar, tudo simbolizava Deus. Quem entrava no pátio logo via o altar, logo via o holocausto. Quando se passava alguns metros adiante, estava lá o propiciatório, espécie de um tanque onde se lavava as mãos. Entrava para dentro do tabernáculo propriamente dito, estava no lugar chamado santo. À direita de quem entrava, poente no sol, estavam as mesas dos pães da proposição. De frente a ela, à esquerda, ao lado oriente, estava o candelabro. E lá de frente, para quem entrasse na porta, estava o incensário. E ali estava um véu que fazia uma certa barreira, porque no lugar chamado Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. Então quem quisesse passar por aquele lugar por intermédio do sacerdote, precisava primeiro passar pelo sacrifício, depois precisava o sacerdote lavar as mãos no propiciatório, e quem quisesse pão comeria do pão, e depois deveria cuidar do candelabro do azeite. O incensário representa as orações dos santos a ser levado ao céu, e quem entrava uma vez por ano no Santo do Santo era aquele que era o sumo sacerdote. Ali ele sacrificava uma vez ao ano por ele e por todo o povo. Mas eu vou lhe dar uma notícia: o galo da se rasgou de alto a baixo.
recebe ou não é Deus. E nesse primeiro sacrifício, todo aquele zelo, todo aquele cuidado, tudo pronto, tudo preparado, a lenha sobre o holocausto pronto. Só faltava algo acontecer para que o culto viesse a concretizar. Só faltava algo acontecer para que pudesse dizer agora sim. Agora sim. Deus deveria responder naquele sacrifício com fogo. Você pode ficar de pé. Deus deveria responder naquele momento o sacrifício com fogo. Que veste a Maria o santo de o altar está pronto. Os sacerdotes estão apostos. O sacrifício já foi trazido. Agora espera o fogo, espere o fogo, espere o fogo. O fogo vai descer, o fogo vai consumir, o fogo vai descer. O fogo vai consumir, o fogo vai queimar, o fogo vai receber a oferta. O fogo vai fazer presente. A Bíblia vai dizer que depois de tudo preparado, Deus respondeu lá do alto com fogo, acendeu o holocausto e foi consumido aos olhos do sacerdote Moisés e Arão aquela oferta. E Deus estava dizendo através deste princípio: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Essa chama foi acesa, pastor Rafael. Essa chama foi acesa em nós. E cabe a nós manter essa chama acesa. Nós fomos nascidos do fogo, criados no fogo. Nós fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Nós falamos língua estranha que for à vista, como aquele que repartiu, como línguas, como de fogo. Aonde nós pisamos tem fogo. Somos uma praça, porque a igreja pentecostal tem fogo. O fogo arderá. A resposta do culto é a presença. A resposta do culto é a presença. É a presença dele manifesta. Essa chama está acesa. Tem fogo que arde no nosso peito, que nos impulsiona a vir à casa de Deus, porque no altar o fogo está aceso, na igreja o fogo está aceso, em cada crente o fogo está aceso. Esse fogo no altar não se apagará. Isso é culto! Isso é culto! Arrumamos, nós trazemos o nosso sacrifício para Deus, mas não faria sentido se o holocausto não subisse a fumaça como um cheiro suave ao Senhor. Ei, meu irmão, desfruta aqui nesta noite dessa chama que foi acesa. Desfruta aqui nesta noite desse fogo que alastra nesta igreja. Desfruta aqui nesta noite